Muito bem, pessoal. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio, voltamos com mais um vídeo da série Aprendendo na Prática, que é quando a gente consegue pegar alguma operação em que nós utilizamos os sistemas VDT Invest e a gente pode mostrar para vocês aqui ao longo do dia a operação em andamento. E hoje quero mostrar duas operações que estão em andamento pelo mesmo sistema. E é um sistema que eu já trouxe aqui algumas semanas atrás e a gente programou o código. Então, se você não assistiu aquele vídeo da semana passada, fica atento aqui no vídeo de hoje, que a gente vai mostrar o mercado em andamento e depois você pode voltar lá atrás e assistir ao vídeo para você programar. Tá? E se você quiser ter esse sistema apenas para que você sinalize na sua tela, você vai ter oportunidade. Se você quiser automatizar essa estratégia para usar nas suas operações de day trade ou de swing trade, também você vai ter oportunidade. Então fica aí, porque o Aprendendo na Prática de hoje está muito legal. Vamos nessa? Vamos lá que só está começando. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, esse é o canal VDT Invest. Aqui nós falamos de análise técnica clássica, utilizando a teoria de Dow para a gente poder procurar os movimentos dos preços, aliada a alguns indicadores técnicos, tá? Então a gente junta tudo isso e faz a nossa análise no modelo VDT Invest. E claro, a gente usa também todos os recursos que as plataformas nos disponibilizam. Então, utilizamos indicadores técnicos, utilizamos inteligência artificial, montamos algoritmos para automatizar as operações ou só para sinalizar algum ponto de entrada ou ponto de saída. Então, se você gosta desse tipo de assunto, aqui é o teu lugar. Se inscreva aqui no canal, já considere fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui e ativando o sininho das notificações para que sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda um lembretinho, tá? E para você que já faz parte da nossa grande família aqui, o meu muito obrigado, sempre é uma honra ter vocês aqui com a gente. Pessoal, se vocês estão assistindo pelo celular, pode ser que apareça aquele botãozinho de hype lá. Também deixa um hype ali pra gente, porque pode mostrar para o YouTube que o nosso vídeo é relevante e vai levar isso para mais pessoas. Claro, o like também a gente sempre pede logo no comecinho do vídeo para ajudar o YouTube a entender que o nosso conteúdo é legal e vai ajudar todo mundo. Bom, vamos direto então para o nosso índice Bovespa, galera, porque no fim de semana, eu me lembro que eu comentei com vocês aqui, tanto no sábado quanto no domingo, principalmente no domingo, no Boas da Semana, em que nós estávamos num momento de correção do índice Bovespa e ele estava próximo a um suporte anterior. Se nós observarmos pelo gráfico semanal, olha lá, onde é que está o suporte? Exatamente na amplitude, né, na projeção de 161% do nosso pivô de alta que começou lá em 2025, ó, quando o mercado fez a primeira impulsão, volta a fazer a retração e dispara o ano inteiro. E olha lá, 161%. Ele tinha feito uma parada inicialmente, quando ele fez a máxima em fevereiro deste ano de 2026, tinha feito uma máxima histórica, voltou a fazer um pullback exatamente no 161, explodiu de novo fazendo uma nova máxima histórica e agora volta exatamente na região do pullback anterior para fazer um suporte. Gráfico semanal deixando um martelinho, hoje é quarta-feira, então temos que esperar um pouco ainda. No gráfico diário está muito bonito, ó, após vários dias de queda, está deixando aqui um sistema de reversão que eu comentei ontem exatamente com o nosso pessoal lá do Conexão VDT Invest. Isso aqui é uma formação de um padrão de reversão. Quando acontece no fundo, e olha só, aconteceu exatamente a mesma coisa aqui, ó. Quem fez o treinamento com a gente, já comenta aqui embaixo nos comentários qual é esse padrão aqui formado por dois candles, um negativo e um positivo, com essa especificação aqui, ó, máxima maior que a máxima anterior, mínima maior que a mínima anterior. Deixa aí nos comentários. Analisando esse índice Bovespa, pessoal, nós vamos passar para o nosso mini índice. Lá no nosso mini índice, nós temos um sistema em que eu trouxe já algumas semanas atrás aqui a programação desse sistema, que é o do Stan Weinstein. Eu tenho comentado bastante aqui do livro dele e tal. Então vamos lá para o gráfico. Ó. Isso aqui é uma operação que está em andamento desde as 10 horas, 10 e pouco da manhã. Olha só como é que está esse movimento, pessoal. Ele começou o dia hoje abrindo o primeiro candle dos 5 minutos, fazendo uma bela de uma impulsão. Depois ele retraiu um pouquinho e ficou lateral.
Isso aqui, se nós utilizarmos outros sistemas, ele vai ter uma carinha de Power Breakout, né? E aí eu esperei esse candle branco, a hora que ele terminou, rompeu, eu já entrei comprando com 2 contratos só para deixar o dia inteiro. Isso aqui começou às 10h10 da manhã. Ó, 10h10 da manhã foi o candle da abertura da operação. Agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, são 15 horas e 41 minutos. E o que nós fizemos ao longo do dia? Só acompanhamos e estamos ajustando nossos stops. Para onde? Para as mínimas das estruturas. Ó. Então, num primeiro movimento, coloquei o stop aqui, depois subi esse stop para cá, depois subi esse stop para cá, quando deu a impulsão, depois subi o stop para cá, e agora o meu stop está aqui abaixo desta mínima. Tá? Então, vamos conduzindo, a ideia é conduzir para pegar o maior número de pontos na operação. Já estamos com 2.500 pontos ao longo do dia, tá? Com 2 contratos, R$1.000, ok, beleza. No dólar, nós temos uma situação muito parecida, porém, ele começou o dia subindo, a média até virou para cima, entrei fazendo uma compra, foi até um certo ponto, estopou. A hora que ele virou para baixo, nós entramos vendidos, até entrei um pouco tarde na operação, aí ele fez uma impulsão e o meu stop estava acompanhando a média. Chegou a sair da operação, quando ele deixou o 1, 2, 3 de venda aqui, ó, 1, 2, 3 de venda, olha aqui pessoal, é a mesma estratégia, mas ó, 1, 2, 3 de venda, olha aqui, ó, máxima mais alta, máxima mais baixa, a média caindo, eu já vou explicar qual média que é essa aqui, perdeu esse fundo, entrei comprado, o stop estava aqui em cima, acima da estrutura, né? A gente sempre trabalha com as estruturas de mercado, ou seja, onde ele faz topo várias vezes, onde ele faz fundo várias vezes, e aí, à medida que ele foi caindo de preço, a gente foi trazendo o stop para os topinhos das estruturas, olha lá, então ele está em cima desse último topo, e agora a minha vontade, né, ou a minha operação aqui é que esse dólar possa chegar de novo até a casa dos R$5. Será que vai acontecer hoje? Não tenho a menor ideia, mas se não acontecer, nós já estamos com preço médio aqui entre a operação da manhã e agora da tarde, mais de 25 pontos de retorno, então isso aqui tá legal, se voltar agora e tirar, maravilha. Bom, como é que esse sistema funciona? Para que vocês possam também pensar em fazer para vocês. Caso queiram de forma automática, ok, tem um vídeo lá que vai explicar tudo isso, nós programamos passo a passo, mas caso você não queira e queira montar apenas o setup para que você possa acompanhar, ele é muito simples, pessoal, e ele segue a regra do Stan Weinstein. Já falei diversas vezes do livro dele aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam comprar esse livro. Nós aqui da VDT Invest fizemos uma parceria com a Invest Books, né, que é a editora especializada em livros do mercado financeiro, e inclusive tem um link que vai ficar aqui embaixo, que lá tem 3 dicas legais de livros para vocês. O do Stan Weinstein, um do Larry Williams e um do Richard Wyckoff, tá? Os 3 falando de tendência, falando de mercado financeiro. Sugiro bastante que vocês possam ler esses livros, porque vai fazer muita diferença para vocês. E quando eu montei o sistema do Stan Weinstein, eu fui lendo o livro dele, né? Na leitura do livro, eu fui me identificando bastante com a simplicidade do sistema dele. É muito simples, pessoal. Olha só o que ele usa para fazer as operações. Ele usa uma única média móvel, que é uma média móvel de 30 períodos, só que ela tem um cálculo ponderado, e aí tem uma diferença entre a aritmética e a ponderada. Se a gente colocar uma média de 21 aqui, ó, vamos colocar a média de 21, que ela é muito parecida, só para que vocês possam entender, tá? Vamos inserir aqui indicador, média móvel, 21 períodos. Olha só, eu vou colocar de amarelo, que a minha média de 21 sempre fica amarela, só para que vocês possam ver, ó. Então, tá aqui, ó, amarelão, ok, vamos embora. Veja que ela tem muita similaridade com a 21, só que mesmo a 21 aritmética, ela ainda tem umas curvas, ó, um pouco mais, sei lá se ela demora um pouquinho mais para virar, depois aqui ela demora mais para virar. A ponderada, a fórmula de cálculo dela é um pouquinho diferente. Ela leva em consideração mais ou menos a aritmética, só que ela atribui pesos a determinados pontos. Então, imagine que você é um professor e você vai dar uma nota para a sua turma de alunos. Então, você faz a primeira prova com peso 2, a segunda prova com peso 3, tá? E aí você vai ter o resultado disso
a nota dessa, e aí a nota também tem um outro peso. Então, isto é mais ou menos a fórmula de cálculo da média ponderada. Você atribui pesos a determinados pontos no cálculo da média. E com isso, ela consegue ficar mais suave, né? No gráfico diário, isso aqui é muito legal. No gráfico de 60 minutos é muito interessante também. Só para que vocês possam ter ideia, a gente já usou isso aqui em alguns... aliás, até no dólar, ele deu hoje, quer ver? Deixa eu ver se ele mostrou aqui. Ó, olha só, aí, ó. A gente, no código que nós fizemos lá na semana passada, retrasada, a gente atribui uma cor quando ele consegue atender todos os critérios que nós pusemos na regra de acordo com o sistema do Stan-Weinstein. Tá? Então, ele segue exatamente a regra do Stan. E aí ele usa a média de 30 períodos ponderada, ele usa também o índice de força relativa, tá? E aqui eu estou usando no período 14, olha só, coisa mais simples do mundo, e volume financeiro. Olha a sacada, pessoal. Para que a gente possa fazer a entrada na compra, o que o sistema precisa atender? Então vamos lá que eu vou voltar aqui, ó, para a gente poder entender o que está acontecendo no mercado. Então vamos considerar que o dólar, não importa se é o dólar ou se é o índice, é qualquer ativo, tá? Mas olha só, aqui está bem claro, nós precisamos ter um candle positivo, esse candle aqui fechou positivo, no momento em que nós estamos analisando, pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, 60 minutos, 15, ok, qualquer um. A média ponderada precisa estar em ascensão, ou seja, o candle anterior à média tem que estar mais baixo do que no candle atual, então ela precisa estar subindo, né? Nós atribuímos também isso no código. Então, fechamento positivo, média subindo, índice de força relativa, observem que no momento anterior, no candle anterior, ele está abaixo da linha dos 50 e no momento atual que nós estamos analisando, ou que deu a entrada, ele está acima da linha dos 50. Então ele também está ganhando força, momentum, né? Como o professor Eduardo Becker fala, que o momentum é a força da tendência. E, além disso, nós temos que ter um volume, no mínimo, 2 vezes maior do que o volume do candle anterior. Caso todos esses critérios sejam atendidos no momento que nós estamos analisando, ele vai pintar esse candle de verde, ou a cor que você determinar aí na sua estratégia. O que acontece a seguir é, caso haja o rompimento da máxima do candle que dá o sinal, a gente entra na operação. Tá? Olha lá. Rompeu, entrou na operação, ele chegou até próximo do topinho anterior ali, não teve força e o mercado já virou para baixo. Tá? Então, essa foi uma primeira operação que eu comecei na parte da manhã. Automaticamente ele estopou a minha operação, a média já virou para baixo. Ó. E aí, eu não programei a operação o código de venda, mas olhando ali para o sistema, né, ele mostrou para nós, olha só no gráfico de 5 minutos, ele mostrou rapidamente a inversão da média. Olha como ela deu um kick aqui bastante forte, ó. Fez um kick forte e nós entramos na venda. E aí fizemos a operação. Quando ela voltou para essa região das médias, ele pegou o meu stop gain no dólar e quando ele deixou aquele 1, 2, 3 de venda, eu entrei na venda, né? Como eu mostrei para vocês agora há pouco, certo? 1, 2, 3 de venda, entrei vendido aqui, o meu stop inicialmente estava nesta máxima, e aí fomos ajustando na cabeça das estruturas, tá? E agora ele está indo embora, continuando o ritmo da queda. O que eu estava esperando aqui acontecer ao longo dessa tarde é que 3 horas da tarde saiu ali a ata do FONC, né? A ata do Fed, para ver se ia ter alguma volatilidade, se ia haver ali uma elevação de juros nos Estados Unidos, ou dando sinais, não que ia acontecer hoje, né, mas a ata da reunião daria sinais para o mercado do que poderia haver ou uma queda na taxa de juros, ou um aumento na taxa de juros, ou uma manutenção da taxa de juros. Como o mercado não reagiu, não houve volatilidade, ele simplesmente voltou um pouquinho, ó. Às 3 horas ele voltou um pouquinho e depois ele continua agora seu caminho na queda. Agora já são 15 horas e 50 minutos, quase 4 da tarde, o volume já vai diminuindo, mas como o mercado está caindo e meu stop gain já está posicionado, a ideia é deixar isso aqui rodar até o máximo que a gente quiser pegar ali, tá?
até a hora que cansar e encerrar a operação. A ideia é que a gente possa pegar o maior número de pontos possível. Já no nosso índice futuro, olha só como o mercado está seguindo as mesmas condições. E observe, pessoal, que quando o mercado reage forte, a média de 30 ponderada, ela se comporta muito melhor do que a média de 21. Por quê? Principalmente no mini índice aqui, né? Ele não chega a violinar a média. O que na média de 21 às vezes acontece. Vamos colocar a média de novo aqui, ó. Média de 21 períodos. Vamos só colocar ali. Ela dá uns fechamentos abaixo da média, ou não chega a tocar na média. Em compensação, a média de 30, olha como ela respeita direitinho, ó. A mínima desse candle aqui no gráfico de 5 minutos que fez esse martelinho aqui, ó, foi exatamente na média de 30, enquanto que a 21 não chegou a encostar. Aqui em cima, observem, nós tivemos, de novo, a mínima encostando na média de 21, aqui não chegou. Aqui, ó, passou da média de 21 e aqui encostou quase lá. Observem que em alguns momentos ela tem praticamente o mesmo comportamento, né? Mas olha que legal. Então, a média de 30 é uma média muito legal para se usar. Você pode usar isso com tranquilidade em qualquer tempo gráfico, tá? Claro que ele vai ser muito melhor, quando você observar isso no gráfico semanal, que é exatamente o conteúdo original da tese, né, da técnica do Stan Weinstein, ele se baseia pelos gráficos semanais. Então, quando ele observa esses movimentos aqui acontecendo no gráfico semanal, com grande aumento de volume, por exemplo, ó, aqui foi um aumento bem superior a todos os anteriores, ele entra comprado aqui e deixa o negócio andar. Claro que tem que ser um rompimento, né? Aqui é só uma demonstração, tá? E ele deixa o negócio andar. E aí, deixa por semanas, e o mercado vai andando até que o mercado faz um fechamento abaixo da linha da média, tá? Que ele chama de consolidação. É a mesma consolidação que o Richard Wyckoff fala no sistema dele, né? Que ele vai lá, tem as regiões de acumulação, tem a região de expansão, tem a região de consolidação e depois tem a queda. É o mesmo sistema, pessoal. Todos eles praticamente usam o mesmo. Tá? Olha só, agora está dando uma puxadinha aqui no índice e o dólar está dando uma quedinha de novo, ó, um pouquinho mais forte. Ó. A ideia é que ele perca esse fundo aqui. O volume do dólar não está tão legal assim já está bem mais baixinho ao longo do dia. Se a gente colocar uma média aqui, ele está bem abaixo da média, mas o preço cai sem volume, tá? É importante que a gente entenda isso. Para o preço cair, não precisa muito volume. Agora, para o preço subir, seja ele qualquer ativo, precisa de volume. Então, a gente sempre comenta aqui também sobre volume, né? A importância de analisar o volume e colocar o volume num contexto de potencial gatilho de entrada nas operações. Olha lá. Mas está indo, ó. E pode ver que ele não perde, ó. Ele não perde a média de 30, mesmo com um voluminho um pouquinho mais baixo, o preço está subindo e ele está indo embora. Se a gente observar o BOVA11, no gráfico de 5 minutos, olha só como eu falo para vocês sempre, né? Pessoal, deem atenção ao BOVA11 ao longo do dia, porque o BOVA11 é que guia o nosso mini índice, né? O BOVA11 é o fundo, a iShare do Ibovespa, que é onde os gringos colocam dinheiro, né? E aí, ó, o Ibovespa ganhando força, ó, já está na sua máxima do dia, deixa eu ver, a máxima foi 178,156, está em 178,024. Alta de 2,15% no dia, o que é muito bom após 2, 3, 4, 5 semanas de queda, 6 semanas praticamente. Essa é a sexta semana. 5 semanas de queda, de correção, né? Não é queda, mas uma correção. E essa semana deixando ali um martelinho do semanal. Ótimo na região de suporte para mostrar para a gente que a análise técnica funciona com todos os seus conceitos com base na teoria de Dow, os fundamentos da teoria de Dow, tá? E aí, é isso, ó. Mercado andando, abriu agora mais um candle de 5 minutos, são 15 horas e 55, vamos ficar mais um pouquinho aqui com vocês. E a ideia, pessoal, do Aprendendo na Prática é justamente essa, é colocar algumas operações que estão em andamento, analisando o sistema que a gente utiliza aqui, tá? Seja de forma automática, seja de forma manual. Então, você que gosta dos sistemas que a gente traz aqui, dá uma revisitada nos vídeos anteriores, porque tudo que eu tenho trazido aqui ultimamente, a gente tem algum código lá atrás que pode te ajudar, ou criar uma regra de cor, ou sinalizar alguma informação no teu gráfico,
ou para você fazer um monitoramento no seu radar lá do screening, né? Lembra que a gente já falou aqui de uma funçãozinha que a gente coloca dentro do script, que ela vai monitorar para nós lá no screening? Então, se você gosta de swing trade, por exemplo, e gosta desse sistema aqui, você pode fazer o código e monitorar isso no seu screening. Então, tudo que tiver atendendo os critérios que você colocou no script com aquela função, ele vai aparecer para você no radar lá, né? O radar é o screening que a gente fala aqui. Quer ver? Vamos mostrar um aqui para vocês. Ó. O screening está aqui. Ó. Você vai no menu Estratégias e vai procurar a ferramenta Screening, tá vendo? E ele vai aparecer aqui, ó. Aqui já está colocado do meu lado direito aqui. Aqui eu tenho um filtro de tendência de alta, que já tem vídeo aqui no canal também, mostrando como é que a gente faz esse script aqui. Está lá também no site VDT Invest, um treinamento chamado Primeiros Passos, que eu monto com vocês, passo a passo, esse filtro, tá? E aqui está o do Stan Weinstein, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu coloquei o do Stan aqui, ó, para que eu possa mostrar para vocês. Aqui, ó, Stan Weinstein, ó. No gráfico semanal. Ah, não é 1, 2, 3 de compra. Vamos colocar o do Stan aqui, ó. É o do Stan Weinstein, ó. Tá aqui, ó. Vamos colocar no gráfico semanal, vamos aplicar. Vamos ver se aparece algum ativo aqui dando as condições do Stan Weinstein no gráfico semanal. Isso aqui é uma mão na roda, pessoal. Você vai economizar muito tempo para buscar os seus ativos que estão atendendo os critérios do seu setup. Aprenda a utilizar essa ferramenta aqui porque é muito legal. Ó, no diário não apareceu. Vamos ver se, aliás, no semanal não apareceu. Vamos ver se no diário aparece algum. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Se nós, quando fizemos o código lá, compilamos, deu tudo certo, salvou, bonitinho, é porque ele está ok. Quando você der o comando aqui de procurar e não aparecer nada, não é porque o seu sistema está errado, é porque na hora que você fez a análise, fez a pesquisa, nenhum ativo está atendendo os critérios. No caso, apareceu um aqui, ó. Vamos verificar então? Vamos procurar a aba do Stan Weinstein aqui. Vamos colocar a aba aqui, vamos colocar aqui num ativo qualquer e vamos procurar o que deu condição ali, ó, Mills 3. O que tem que acontecer agora? Tem que aparecer um candle do gráfico diário, que eu estou analisando aqui, ó, tem que aparecer em verde limão. Olha lá, olha aí, ó, exatamente o que estava acontecendo no dólar naquela hora. Só que isso daqui é gráfico diário. Tá? Então a força disso aqui é muito maior do que um gráfico de 15 minutos, 60 minutos. E o que está fazendo aqui também para nós, pessoal? Se nós tirarmos aqui, ó, os estudos e os indicadores, o que ele está fazendo aqui para nós? Ó? Praticamente um fundo duplo, né? Um padrão gráfico de reversão, que já foi acionado, inclusive. Ó. Foi acionado hoje um fundo duplo. E agora ele tem a capacidade de voltar pelo menos até esta região de topo anterior. Caso ele continue subindo, ele pode voltar aos patamares anteriores. Uma outra coisa muito importante que vale a pena a gente frisar aqui, quando a gente observa o índice de força relativa ou o estocástico lento, os dois são osciladores, é a busca pela divergência. Então, aí precisa ter um olhar um pouquinho mais apurado, mas com estudo vocês vão conseguir ver isso aí. Olha só. Observem isso, pessoal. Busquem no dia a dia de vocês lá alguns ativos para você encontrar essa formação, porque isso aqui é forte demais. Ó. Nós temos fundos mais baixos no preço e fundos mais altos no indicador. Observem que esta informação de divergência de alta, né? Uma divergência de alta significa o quê? Eu estou encontrando uma informação no preço diferente do meu indicador. Então, diverge uma coisa da outra. Com um candle de impulsão, então um candle elefante que se destaca, né, destoa fortemente de todos esses outros aqui, com a chegada de volume, e neste caso aqui o volume está pelo menos 2 vezes maior do que o volume anterior, porque isso está no código, tá? Nós temos uma informação no código, ó, fator de volume 2 vezes. Nós pusemos esse critério dentro do script, então se você quiser, você pode aumentar isso aqui também, 2 vezes e meia. Vamos ver se ele vai atender. Ó, atendeu. Com 2 vezes e meia atendeu. Então quer dizer que este volume financeiro de hoje, que está aqui negociando 16 milhões agora,
foi pelo menos 2,5 vezes do que o do dia anterior, que nesse momento aqui, olha, a marca de ontem, 6.379. Vamos colocar um pouco mais aqui só para ver a mudança. Ó. Fator volume 3. Ó, já não está atendendo, tá vendo? Por quê? Porque ainda não atingiu 3 vezes o volume do dia anterior. Mas no caso original aqui do Stan, que são 2 vezes, pelo menos 2 vezes, ele já atendeu, até passou disso. Então observe como você consegue mudar ali a estratégia para que ela te mostre condições ainda melhores na operação. E aí você vai juntando condições da análise. Então, no caso, nós temos uma divergência de alta mostrada pelo IFR, nós temos um candle elefante, uma barra elefante, acionando para nós aqui um fundo duplo, com aumento grande de volume. Pronto, ó, você já tem elementos suficientes para considerar uma análise mais tranquila e aí verificar se cabe ou não uma entrada numa operação. De gráfico diário. De gráfico semanal, idem. De gráfico de 60 minutos, idem, tá? Vamos procurar aqui no 60, ver se a gente encontra alguma coisa? Vamos ver aqui, ó, 60 minutos. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Se aparecer, a gente vai conferir de novo. Enquanto isso, a gente volta lá na nossa operação do nosso mini índice. Vamos ver como é que ela está. Olha lá. Continua subindo, ó. 2.590 pontos. Agora há pouco estava 2.600. Vamos ver o dólar. E agora, pessoal, o que vier para nós é lucro, né? Estamos na operação vencedora no dia, é deixar o mercado andar, né? Deixa o mercado andar. Essa questão de você fazer a operação em 5 minutos, 10 minutos, pode até ser que muitas vezes você consiga um bom resultado. Né? O tal do scalp lá, entra rapidinho, sai rapidinho. Só que muitas vezes você precisa entrar nessa operação de scalp muito alavancado. Por exemplo, 10 contratos, 50 contratos. Tem gente que entra com 200 contratos. Aí o coração começa a falhar, né? Porque começa a suar meio frio ali. Então, é melhor você operar a favor da tendência para que você possa fazer uma operação mais tranquila, deixar o seu stop um pouco mais frouxo, né? Mas para respirar, porque o mercado vai respirar, e aí você consegue a operação ao longo do dia, o dia todo, tá? Olha lá, tá indo embora. Vamos deixar nos 5 minutos aqui, ó. Não fecha nenhum candle abaixo da linha de 30, da média de 30, e olha só a força relativa ganhando momentum de novo, tá vendo? Então pode ser que ele vá. Essa linha amarela aqui, 180, 183, eu vou até colocar num gráfico maior, para que vocês possam acompanhar comigo. Ó. Ela é uma região que foi fundo. Vamos voltar lá atrás. Ó. Essa região foi fundo lá no dia 20 de março. Ó. O fundo foi 180, 153, ó, exatamente aqui em cima, tá vendo? Então eu coloquei uma linha amarela ali, justamente para eu entender que esta região pode chegar ali e pode fazer uma parada. Se houver o rompimento direto e seguir, ok, mas se ele não romper direto, é porque ali tem uma troca de polaridade, então é uma resistência importante. Faltam poucos pontos para chegar lá, tá vendo? Faltam aí 200 pontos, 300 pontos mais ou menos, tá? Vamos ver até quanto falta aqui, ó. Daqui até lá, ó, 400 pontos, aproximadamente 400, tá? Vamos ficar de olho para ver se ele tem essa força para chegar até lá enquanto isso. Se chegar lá e perder força, a gente já encerra a operação praticamente na máxima do dia. E o dólar, olha lá, indo embora, tá? Não apareceu nada nos 60 minutos, de acordo com o Stan Weinstein, então provavelmente não acontecer, não tem nada hoje. Mas no diário apareceu a 1.003. Beleza? Maravilha. E a gente vai tocando ali, tá? Então, galera, a gente consegue, dentro do script, colocar uma função que vai selecionar para nós essas informações que vão levar lá para o radar, né, que é o nosso screening. E aí você pode criar N radares de todas as suas estratégias. 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda, fechou fora, fechou dentro. Aliás, esse vídeo de hoje aqui está na série Aprendendo na Prática. Se eu não me engano, tem mais vídeos aqui que a gente faz os vídeos mostrando como você monta esses screens aí. Tem vários, tá? Inclusive tem uma playlist aqui chamada Deixe o Profit Trabalhar para Você, e eu vou colocando todas essas estratégias ali, aquelas mais simples, que a gente consegue montar só com 5 comandos, tem vários lá, tá? Então tem 1, 2, 3 de compra, fechou fora, fechou dentro. A agulhada não tem, mas a agulhada a gente programou, então dá para fazer também. Então tem vários ali. Tem a tendência de alta com as médias e fechamentos, tendência de baixa com médias e fechamentos. Então tem muitos ali para você aproveitar e deixar o Profit trabalhar para você, tá bom, turma? Vamos lá.
fazer com que a própria ferramenta, que é sólida pra caramba da Analógica, né? Hoje está muito melhor. Aliás, um abraço para o Guilherme Sasaki lá, meu parceiro da Analógica, que sempre está em contato com a gente, é o que socorre a gente aqui. Então, a Analógica evoluiu muito nas plataformas, tanto no Black Arrow quanto na própria Profit, né? E tem atualização praticamente todo dia. E isso vem trazendo coisas interessantes. Inclusive, essa semana teve uma atualização do módulo de estratégias lá, né, no editor, que facilitou bastante a gente olhar, principalmente quando a gente escreve um código e ele mostra ali onde são as operações. Ficou bem legal aquela funçãozinha nova lá. Muito interessante. Vamos fazer uma análise rápida aqui de alguns ativos que estão subindo no dia de hoje. Ó. O Usiminas voltou a subir forte, né? Fez um movimento de impulsão, volta na média, deixou um candle comprador ontem, hoje eu não consegui pegar e ela voltou a subir. Outra que está subindo bastante hoje é a Semin, CSN Mineração. Apesar de estar num momento bem travado, olha só a Semin hoje, ó, deixando o mesmo padrão que apareceu no índice Bovespa. Depois, quem lembrar, comenta aqui como é que é esse padrão. E olha como ele está deixando o padrão, pessoal. Além de ele deixar um padrão aqui, mínima maior que a mínima anterior, máxima maior que a máxima anterior, essa mínima é menor que essa, ele forma também um 1, 2, 3 de compra. E olha só o estocástico lento, ó, lá na região de sobrevenda. Então, isso aqui pode ser um retorno. Porém, no gráfico diário, ele ainda está com as médias muito emboladas. Precisamos esperar passar dessa região aqui. Então, a Semin é uma que está subindo forte. Hoje é a que mais sobe no Ibovespa hoje. Deixa eu ver. Aliás, deixa eu ver se é mesmo. Ó. Está subindo 10%, ó, 10,05. A segunda que sobe hoje é a Curi 3. Olha lá que bonito. Também está subindo 8,6%, vindo buscar uma região de suporte. Olha lá. E deixando já um candle de bastante força e ignição para começar um movimento comprador. A outra que está subindo bem hoje é a direcional, que inclusive eu estou posicionado nela e estou levando um chumbeto, né? Ó. Mas veio buscar o suporte, volta a subir, 1, 2, 3 de compra também, com o estocástico lento lá na região de sobrevenda e pode subir mais um pouco. Qual outra? Loja Renner, varejo, respirando, olha lá. Que interessante. Loja Renner não está bom para comprar agora, mas deixando um candle elefante. Ou seja, praticamente todos os ativos aí, turma, que estão subindo hoje, fazendo o candle elefante, ó, ou uma barra de ignição, né? Outra aqui, ó, MBRF3, olha lá, também 1, 2, 3 de compra. Qual outra? Eduque, setor de educação começando a se mexer. Também numa região de suporte, ó, 1, 2, 3, não, esse aqui não. Mas tá, ó, estocástico lá no pé. Então hoje, agora é para a gente começar a fazer operação utilizando estocástico. Aliás, tem um vídeo, acho que de 2023 aqui no canal, que eu mostro o estocástico lento trabalhando com a Cash 3. Eu vou até resgatar isso aqui para ver se está aqui, ó. As marcações. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aqui, pessoal. Desde quando a Cash começou a trabalhar, eu fiz um vídeo aqui mostrando exatamente esse sistema aqui, ó, utilizando as cunhas e o estocástico lento. Observe que isso aqui, toda vez que ele fez a correção em cunha, estocástico lento abaixo de 20, comprou, subiu. Olha lá, de novo aqui, ó, comprou, subiu. Olha aqui, ó, comprou, subiu. E por que é legal deixar o estudo no gráfico? Para você voltar e relembrar. Olha aí, ó. Então tá tudo aqui, ó. E a Cash agora está deixando um candlezinho comprador, mas ainda não sei se é momento de compra, mas está lá, deixando um candle comprador. Vamos voltar ali para a gente encerrar, vamos ver como é que está a nossa operação do mini índice futuro? Olha lá, brigando para subir mais um pouquinho, vamos torcer para que ele chegue até lá no topo, e aí a gente encerra a operação naquele 180.000, 183 ali, ou 180, né? 185 ou 183. E o dólar futuro escorregando também na média, ó. Não tem força para subir e agora está meio brigando ali para cair. Maravilha, turma. Está no Einstein, sistema simples, objetivo, visualmente muito limpo e muito claro. Recomendo para vocês a leitura desse livro, é muito legal. Vocês vão gostar do livro, que enquanto eu estava lendo ele ali para aprender todo o sistema, ele tem um jeito de escrever muito divertido, a gente dá risada, porque dá risada das coisas que a gente mesmo faz. O que ele escreve ali é o que a gente já faz e ele também já fez. Então é muito divertido, é uma leitura muito leve, apesar do visual do livro conter ali as imagens dos gráficos que eles plotaram lá em 1980 e pouco, acho que o livro é de 84, se eu não me engano, então não tem uma
uma clareza gráfica como os livros de hoje, né? Que nós temos impressão muito melhores e tal. Eram umas plataformas diferentes, mas ainda você olhando ali, entendendo a legenda e buscando a informação, você vai ver como é uma leitura limpa, legal, divertida. Você vai ler muito rápido esse livro. E o mais, é para você ter para consulta, né? Você lembrou de alguma coisa, vai lá consultar. E ele fala, por exemplo, num dos capítulos do livro, ele fala de figuras gráficas. E a figura gráfica que ele comenta que para ele é a mais importante é o ombro, cabeça a ombro, tá? Ou então fundo duplo. Dá uma olhada lá no livro que vocês vão ver, tá bom? Deixa essa dica para vocês. Os links do livro estão na descrição aqui do nosso vídeo. Também vou deixar aqui na descrição o link da nossa comunidade VDT Invest VIP no WhatsApp e o link do nosso Conexão VDT Invest. Todos esses espaços são espaços de contato. A nossa comunidade para você receber informação via WhatsApp, tá? Então, entrou ali, já faz parte, você vai receber informação hoje, amanhã, o dia todo. O Conexão VDT Invest é um espaço de troca, pessoal, é um espaço de ao vivo. Todas as terças e quintas, das 10 às 11h30 da manhã, pelo menos. Tem dia que a gente passa até meio-dia, a gente vai conversar, a gente vai trocar figurinha, a gente vai aprender, a gente vai montar estratégia, vai testar estratégia. Fizemos um treinamento esses dias express lá de programação de código. Então ali é um espaço de conexão mesmo. Falamos de opções, falamos de análise gráfica, falamos de padrões gráficos. Quando a gente vai criar alguma coisa aqui e vai testar, vai lá para o Conexão. A galera do Conexão testa primeiro, tá? Então, venha fazer parte, porque é um espaço de aprimoramento gráfico todas as terças e quintas, tá? O custo é baixinho, menos do que uma pizza por mês, você vai gostar pra caramba, que a galera troca figurinha, passa informação, é muito gostoso. Combinado? Vamos nessa. São 16 horas e 12 minutos. A gente está acompanhando aqui, ó. O mercado está rodando ao vivo, dólar com 10,5 pontos, 11 pontos agora. Índice futuro voltou a subir um pouquinho mais, então agora respirou de novo, ó, 2.600 pontos. A ideia é chegar até lá em cima. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo para não ficar um negócio muito maçante, mas a ideia era mostrar para vocês, o aprendendo na prática, a operação em andamento, quando a gente consegue gravar, né? Passado uma certa nível ali de operação, um certo tempo de operação, para trazer para vocês e mostrar como que ela funciona. Valeu? Gostou, pessoal? Deixa o like aqui se você não tinha deixado no começo. Se você não se inscreveu e ficou até agora aqui, pô, graças a vocês é que nós estamos aqui, mas eu preciso da sua ajuda. Então se inscreva aqui no canal também para mostrar para o YouTube que o nosso canal é relevante, o nosso conteúdo ajuda as pessoas e pode ajudar mais gente também. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra no próxima oportunidade ou então nos fins de semana, que a gente se encontra aqui aos sábados e domingos. Valeu, galera? Tomara que a semana continue sendo boa, bons resultados, Ibovespa começando a respirar e quem sabe agora todo mundo olha lá para cima. Um abraço, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau.